Oi, mãe, tudo bem? Tudo bem, filho. Ai, que bom, você tá bem? Tô ótima. Ai, E que eu espero bom, que todos que estão ouvindo também estejam bem. que bom. Eu tô assim um pouco sem jeito. Você está um pouco sem jeito. Tô. Sabe quando que a gente vai falar assim, né? Começa uma nova jornada, um novo trabalho. A gente assim fica como dois jovens, né? Os jovens se conhecendo, né? Quando antes daquele clima, né? Eles ficam assim, não sabe por onde começar, né? Aquela aproximação. E Sim. aí depois a gente vai, vai pegando a engrenagem, né? A gente vai pegando assim. E no caso, hoje nós vamos falar sobre, você sabe o quê? Força sexual? Energia sexual, sexo, tudo relacionado a isso. Por isso, então, que você falou do jovem, desse arrobo que eles têm na sua juventude, né? Não necessariamente sobre, mas me lembrou. Eu falei assim, nossa, não é que é verdade? A gente vai falar sobre energia sexual. E aí a gente vai percebendo, né, que a vida é sexo e sexo é vida, né? Mas para a gente falar sobre isso, a gente primeiro nós temos que nos. Eu vou falar uma expressão aqui. Literalmente nos despirmos, né? Despirmos de todas as nossas vaidades, dos Preconceitos. nossos preconceitos, né? E aí, no caso, uma coisa bastante interessante, né? A gente até lembrar de Adão e Eva dentro dessa realidade. Mas, assim, para a gente mergulhar nesse assunto, porque todo dia é hora do mergulho, o mergulho dentro de nós, para poder também entender o outro que também está dentro de nós e depois entender o outro. Como nós falamos, né? Nós precisamos ter essa química, essa aproximação, mas eu tenho que estar à vontade, primeiramente comigo mesmo, né? E aí nós vamos entender que essa realidade, ela também está presente na doutrina espírita. A doutrina espírita, que ela veio numa época em que a sociedade ela estava desnorteada, ela veio trazer a luz do conhecimento, veio fortalecer o empenho da razão. E hoje nós estamos descobrindo a intuição, o ser. E aí, está pronto para mergulhar? Vamos mergulhar. Você sabe melhor do que eu sobre o processo do autoconhecimento, né? O mergulho que nós estávamos falando. Você teria alguma coisa para falar com a gente sobre esse assunto? Olha, Pamela, eu ainda preciso da colinha do livro do Sebastião, que ele é o meu Qual o livro orientador. do Sebastião, O Mani? Despertar da Consciência, É, do átomo ao anjo, né? sim. Então,
Sebastião Camargo, né, o autor do livro. É o Leon Denis, Miramês, né? E o Sebastião Camargo faz a explanação junto a esse e outros autores, né? Certo, ele faz um roteiro, né? Ele faz um roteiro dentro das obras básicas, dentro das obras complementares da doutrina. De Luana de Ângeles, né? Isso. Miramês. E então, no caso, orientados por Miramês e por Leon Denis, e sobre o auxílio de vários outros autores, mas sempre pautados dentro da doutrina espírita, ele fala da importância do autoconhecimento. E o que seria o autoconhecimento? Seria uma forma de nos conhecermos, né? Seria o conheça-te. Certo. Mas o que seria esse autoconhecimento? Seria a ciência da anatomia do espírito. Certo. Mas espírito, quem Ele é composto na sua estrutura. Bom, o espírito aqui seria o princípio inteligente, né? Não seria o todo? A mônada. Mas bom, seria sim, aqui o seria todo, né? Aqui seria que o todo. Seríamos nós mesmos, a nossa essência, de onde viemos. Porque aquilo já está formado, né? Porque ele já está no... E a necessidade desse conhecimento já seria... Mas para a realização do autoconhecimento, para que quem esteja nos vendo ou nos ouvindo possa entender do que você está falando, é necessário que a gente possa trabalhar essa realidade a partir da origem nossa, de onde viemos, do que somos formados e para onde vamos. Quem somos, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Né? Então, na verdade, né, a nossa origem, a nossa natureza e a destinação dos espíritos. E aí a gente vai entender que que no final, não só eu, você, o meu vizinho necessita desse respeito, mas tudo que nos cerca, o lápis, a borracha, a energia elétrica, o ar que respiramos, até mesmo a matéria que forma os nossos pensamentos. Você sabia que existe matéria que forma pensamento, mãe? Sim. Mas para mim isso aí ainda é muito novo, né? Mas você falou, né? Nós estávamos falando do autoconhecimento, que é a parte, né, do espírito, mas ele também precisa, nós precisamos entender não só como ele é formado, mas também como ele funciona, não é verdade? Seria o autodescobrimento? O autodescobrimento. E aí, quando a gente coloca sabemos quais são essas partes. Aí você vai compreender a filosofia, né? A fisiologia, ela é compreendida no autodescobrimento. No autodescobrimento. Mas quando eu conheço as partes que ela constitui, como ela é formada e, por fim, a troca de energia que ocorre entre elas, eu caminho para o auto-amor. E que eu preciso entender como elas funcionam, né? Como ocorre esse fluxo de energia, porque vida é energia. Então, se ela estagna, ela se autodestrói. E aí, mãe, a doença, ela se torna um instrumento de trabalho. Você sabe por quê? Porque, na verdade, quando a dor, a doença, ela se torna um mecanismo de vida,
porque é através dela que as energias que estavam coaguladas são liberadas ou tentam se liberar para não autodestruir aquele universo, aquela estrutura, aquele sistema. Você está falando do auto-amor. Do auto-amor. Que aí você vai, o que é, para que serve, como funciona. Tudo isso, né? Então, na verdade, o que vai acontecer? Vamos dizer assim, é necessário que haja um fluxo de energia, a qual trabalhamos dentro do processo do auto-amor, para que a vida ocorra, né? Vida é movimento. E aí, no caso, a dor não é no sentido de punir, mas é um exercício da lei de amor, que você falou, para poder, para que um reajuste dessas energias para manter o fluxo. Eu achei muito interessante quando eu estive lendo isso, né? Que Joana de Ângeles coloca, que tudo que está contrário a essa lei de amor, ela traz doença. Certo. Né? Então direciona bastante isso, isso me dá um parâmetro, porque ajuda com que você possa levar o teu raciocínio. Tudo aquilo que você leva contrário à lei de amor, leva doença. Certo. E tudo aquilo que vai a favor da lei de amor, porque esses seres, princípios inteligentes, eles... Mas quem são esses princípios inteligentes? Eu ainda não conheço. Mas vamos falar um pouquinho, né? A gente estava falando do auto-amor, né? Uhum. Desse fluxo de energia. E aí, no caso, hoje nós estamos estudando com o objetivo de não mais adoecer, de manter esse fluxo. E aí, isso, mantendo o fluxo... Aí você já sabe o que é, para que serve, com auto-amor, não? Não, Você está aprendendo? Eu estou aprendendo. Eu só vou falar o que é, para que serve, como usar na autorrealização. Porém, eu só consigo amar de fato quando eu uso a autoiluminação. E a autoiluminação, ela é um processo de transformação. Eu saio de um estágio menor e vou para um estágio. Eu saio de um estágio menor e vou para um menor, através do processo da autoiluminação. E Joana de Ângeles chama a autoiluminação de caridade. A verdadeira caridade é aquela que é capaz de transformar o outro. Mas na autorrealização é quando você sai para auxiliar o outro. Certo, porque eu já tenho noção. Porém, eu só consigo me transformar quando eu me sinto parte inerente do corpo, do outro, né? Do universo que eu estou formada. Mas para entender isso, eu preciso entender 3 estruturas importantes desse universo: Deus, Espírito e matéria. Ou, como diz a pergunta 21 do Livro dos Espíritos, agente, intermediário e campo de atuação. Então, eu só consigo entender essa realidade entendendo esses processos: Deus, Espírito e matéria, ou seja, agente, intermediário e campo de atuação. Kardec, ele fala dessas estruturas quando ele relata na pergunta 1ª do Livro dos Espíritos até a pergunta 27. E aí depois ele coloca
esses seres em comum acordo num sistema de fluxo, para entender como é que eles se relacionam, como Deus, o Espírito e a matéria, eles como eles trabalham essa energia. Porque, na verdade, como nós falamos da necessidade que temos de estarmos aberto a novas questões e sempre estar atualizando, lembrando que o Livro dos Espíritos, a codificação kardeciana, ela não está desatualizada, pelo contrário, ela está sempre atual. Mas o nosso entendimento, a nossa realidade, ela precisa estar em consonância com o entendimento da doutrina espírita. Ou seja, Kardec, ele escreveu a obra em 1857. Ele não poderia falar de questões como mente, psicologia, self. Ele não poderia. Né? Mônada já existia, porque mônada ele é uma relação filosófica. Mas só que mônada a gente vai falar num outro momento. Sim. Então, o seguinte, essa questão do Livro dos Espíritos, né, de Kardec, colocar para nós, ele já foi usado. Kardec já foi usado nas suas colocações. Ao falar em reencarnação, embora já tenha o conhecimento de doutrinas orientais reencarnacionistas, o próprio judaísmo, uma parte dela já era reencarnacionista. Então, ou até o próprio judaísmo já era reencarnacionista. Mas só que como era uma sociedade ocidental, a sociedade europeia, que estava assim se construindo como uma sociedade intelectual, porque até então a igreja é que dominava, houve a contra-reforma protestante, que tirou um pouco da hegemonia da Igreja Católica na região. Então, no caso, era um fato bastante estremecedor para a sociedade daquela época receber aqueles ensinamentos. E aí nós vamos falar daqui para frente que existe dosagens dessa energia e que vai depender da estrutura. Deus, Espírito e Matéria, agente intermediário e campo de atuação. Vamos falar um pouco sobre elas? Sim. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Deus. Vamos falar um pouco sobre Deus. Se você vai falar sobre Deus, você vai para a questão número 1? Número 1. Mas, até então, né, a gente falava que Deus era o que mesmo, mãe? Deus, inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Mas se eu falar Deus como inteligência suprema, eu estou falando de um gerente e não estou falando do universo que abrange todas as forças. Então, Deus seria, no caso, a força suprema, ou melhor dizendo, a força cáusica de todas as coisas. E aí, no caso, é interessante a gente falar, porque aí vocês vão falar assim, nossa, mas de onde ela está tirando isso?
né? Porque eu nunca ouvi falar. Será que até então eu estava errada nas minhas colocações? Mas é como um computador, né? A gente tem que estar sempre fazendo Atualizando. as atualizações. E porque se você não fizer atualização no computador, ele acaba sendo mais vulnerável a vírus, sabia disso? Sim. Então, no caso, por exemplo, isso quem fala da causa incausada é Joana de Ângeles. Por que ela fala isso, da causa incausada? Porque dela origina tudo. E nela está tudo. Mas aí vocês podem falar assim, cara, ela deve estar inventando isso. Não. Spinoza, ele fala que tudo existe em Deus e nada existe fora dele. Paulo de Tarso não disse que nós somos células do corpo do Cristo e membros um dos outros? Então, você fala que nós somos uma imanência, né? Uma imanência, ou seja, nós estamos dentro de algo que existe, né, dentro dessa realidade. E o Cristo já é uma emanação. Uma emanação, muito bem, que seria a segunda parte do intermediário. E aí, no caso, nós seríamos o veículo de expressão de Deus, o campo de atuação dessa força encausada que necessita do Cristo para ela atuar. E aí, no caso, como fala, né, acima, né, de tudo, existe uma onisciência, uma onipresença e uma onipotência dessa força. Pamela, desculpa, eu estou aprendendo aqui, né? Uhum. Então, vamos dizer que com o intermediário estaria modificando uma substância para que pudesse continuar a vida. Certo, é Né? justamente isso. E no caso, vale a gente falar um pouquinho sobre a infinitude dessa realidade divina. Infinitude, como nós já estudamos, é no sentido do entendimento, porque quando nós entendemos, nós alcançamos esse todo, nós precisamos de um todo, ou seja, Deus é infinito por conta da infinitude de dimensões que existe e também o próprio universo ele está sempre em expansão e o próprio universo existem vários universos dentro do mesmo desse próprio universo. Então assim como você falou, isso é necessário para que exista vida, porque a vida é um constante movimento. Então Deus está sempre expandindo. Talvez nós não alcançássemos essa expansão de Deus se não fosse o Cristo. Correto. Então, realmente, né, a gente pode entender o Cristo como essa realidade para que nós pudermos entender a realidade divina como um agente intermediário. E aí é interessante a gente entender esse intermediário para mostrar, para expandir também o conceito de mediunidade. Que a mediunidade não só está no recebimento de espíritos que está fora da nossa realidade, mas médium é todo aquele que vai fazer o papel de intermediário. intermediário, é um portal, né?
é o portal entre duas realidades. Por exemplo, o microfone, ele é o médio entre nós e os espectadores. Você está falando que a vida não existe sem esses três papéis, né? Em tudo que você faça, seu trabalho, uma construção, uma amizade, tudo está ligado a esses três seres. Como a gente fala, né? Aquela figura do yin e do yang, o papel de intermediário seriam as linhas delimitadoras entre o polo positivo e o polo negativo. Positivo e negativo não no sentido de ser inferior ou de ser superior, mas segundo a linguagem biológica, vale a pena a gente lembrar, o positivo doa e o negativo recebe. Então fica nesse fluxo de energia. Vamos dizer assim, são patamares que um atinge, né? São funções diferentes de uma empresa que para que uma mercadoria seja confeccionada ou possa ir para o seu cliente, então tem sempre que haver o Deus intermediário e a matéria, para que exista sempre, como você mesmo falou, o crescimento, né?